versículo 1 ao versículo 3 diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas, ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Deu um pulinho lá no versículo 9. E voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Agora deu um pulinho para o versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam no caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida do caminho? Caminhais. E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és tu o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignorais as ocorrências desses últimos dias? Ele lhe respondeu: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso, já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das quais conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, dos quais afirmaram que ele vive. Você pode dar glória a Deus por isso? De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com ele. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu na presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por ele reconhecido por partir do pão. Senhor, obrigado pela tua palavra. Nesse momento, Pai, nós clamamos a Ti: fala conosco. O Teu Espírito, Senhor, nos revela a Tua mensagem. Deus, nós declaramos, ó Pai, e repreendemos tudo aquilo que de alguma forma tenta furtar a nossa atenção. Que possamos tê-la inteiramente dedicada à Tua palavra, e assim, Deus, que haja concentração, meditação e, acima de tudo, que haja uma sensibilidade em nós para ouvir a Tua voz de forma tão clara, tão audível, Deus, a ponto de sairmos daqui certos e convictos de que ouvimos o Senhor nessa noite. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém? Amém. O título dessa mensagem é Emaús, lugar de fuga. Uma história muito conhecida, uma história bem interessante, uma história que se aplica a nós
pelo menos de 3 maneiras. Podemos, a partir dessa perspectiva, a partir desse relato, extrairmos 3 conclusões. A primeira delas é que, a partir de uma perspectiva subjetiva, percebemos que nem sempre andar nos caminhos de Jesus, isto é, ser adepto ao cristianismo, conhecer a palavra de Deus e mesmo assim identificar-se com os feitos de Cristo, tudo isso não é sinônimo de uma genuína conversão ou mesmo de profundidade na comunhão com Cristo. Segundo ponto, a realidade dos nossos pecados, a realidade de quem nós éramos, nos faz andar como cegos perante a vida e por isso apenas Cristo pode nos desvendar, apresentando-nos a sua maravilhosa graça e nos presenteando com a salvação. Assim, a salvação não é fruto daquilo que fazemos ou deixamos de fazer, até porque, como vimos semana passada, lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, diz que o justo viverá pela fé. Foi esse o lema da reforma cristã. Então, podemos extrair que a salvação ela é fruto única e exclusivamente da graça de Deus revelada a nós pelo seu Filho, já que outrora estávamos como cegos e não tínhamos condições de nos voltar a Cristo. Por fim, saímos de uma perspectiva subjetiva e entrando numa perspectiva de comunidade cristã, podemos perceber que muitas vezes a decepção em relação à igreja é o principal instrumento utilizado pelo inimigo, utilizado por Satanás para nos desafiar, para nos desviar do foco para o qual nós fomos chamados por Cristo. Basicamente, essa é a temática da mensagem de hoje. Nós temos 2 perspectivas. De um lado, uma perspectiva individual. Nós estávamos como cegos, andando desgarrados na vida, cegos pelos nossos pecados. E tão somente pelo favor e pela graça de Cristo fomos alcançados, redimidos e justificados pelo seu sangue, para que assim pudéssemos ter livre acesso ao Pai, não por aquilo que nós fizemos, não por aquilo que nós deixamos de fazer, mas tão somente como fruto único e exclusivo da graça de Deus a nós. Então, nessa perspectiva, nós podemos perceber que outrora éramos cegos e agora caminhamos segundo a vontade de Deus. De outro lado, numa perspectiva de comunidade cristã, podemos extrair dessa mensagem que muitas vezes, fruto da decepção, exatamente a decepção com a igreja, a decepção com pessoas, são instrumentos que o inimigo usa para nos cegar e nos desviar da presença de Deus. Então, nós vamos entender nessa breve leitura que fizemos como isso se aplica a nós. Então, vamos começar o relato de forma paulatina para que possamos compreender o que estava acontecendo naquele entorno. Estamos no domingo da ressurreição. Se você olhar um pouquinho antes, lá no capítulo 23, do versículo 50 ao versículo 56, José de Arimateia, ele pede ao Sinédrio, ele pede a Pilatos para que o corpo de Jesus fosse sepultado. Então ele tira o corpo do madeiro, leva ao sepulcro. Então as mulheres vão, embalsam o corpo de Jesus e ali ele fica guardado. 3 dias depois, essas mulheres, que se você for olhar lá em Salmo engano, Lucas capítulo 8, versículo 2, Maria Madalena, vamos conferir, Lucas capítulo 8, eu não anotei, mas eu tenho quase certeza que é isso, Lucas capítulo 8, exatamente, versículo 2, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e de enfermidade, Maria chamada Madalena e Joana de Cusa, a mulher de Cusa. Essas 2 mulheres, elas ao 3º dia pedem para ir ao sepulcro e elas chegam lá. São essas mulheres que estão relatadas aqui no versículo 1 do capítulo 24. Mas no primeiro dia da semana, da madrugada, foram elas ao túmulo, levando o aroma que haviam preparado para embalsamar o corpo, E lá, quando elas chegaram no 3º dia, encontraram a pedra do
sepulcro removida. Então elas recebem a visita de um anjo, são orientados a anunciar aos discípulos que Jesus havia ressuscitado, que o cumprimento da promessa feita pelos profetas, revelada por Deus, havia se cumprido. Então elas voltam e anunciam aos discípulos que estavam reunidos exatamente o que havia acontecido. Só que é interessante, queridos, e o que me salta aos olhos é exatamente o que se aplica nos dias de hoje. Que talvez ali naquela reunião havia o princípio da igreja. Ali, naquela reunião, estava sendo formada a igreja. E os discípulos reunidos recebem o anúncio de que Cristo não estava no túmulo, de que o corpo de Cristo não estava no túmulo. É interessante que a roupa de Cristo não estava jogada como de alguém que estava fugindo, mas estava dobrada num canto como alguém que ressuscitou e vive na sua glória, num corpo glorificado. Então elas anunciam isso aos discípulos, só que dois daqueles que estavam ali no meio deles, ouvem esse anúncio de que o corpo não está mais lá. E eles tomam uma decisão, queridos. É uma decisão muito séria. E talvez hoje seja exatamente aquilo que de alguma forma muitos têm optado em fazer. Eles saem da comunhão daqueles irmãos, eles saem de Jerusalém e se caminham para um lugar distante. Um lugar que, se você for, eu fui pesquisar o que significava Emaús, eu fui pesquisar a terminologia, e não há um consenso. Na verdade, a Bíblia era muito precisa ao descrever o porquê de Emaús. Eles poderiam ter ido para qualquer região. Emaús era uma região incerta, uma região basicamente desconhecida. Então eles saem de um lugar de comunhão. Eles saem de um lugar que era tido como princípio, que é o princípio da igreja, para um lugar de incerteza, para um lugar de dúvida, para um lugar de desconhecimento. Só que nós podemos perceber ao longo dessa leitura, então, alguns pontos. Aqueles dois discípulos, diante de todo aquele acontecimento que estava se passando na região, não viram outra saída a não ser fugir para um lugar distante. Talvez abrindo aqui uma ressalva, você sabe muito bem, né? É interessante que muitos achavam que Jesus, ou melhor, a profecia a respeito do Messias, ela se cumpriria como um enviado de Deus que viria para tirar Jerusalém dos domínios do Império de Roma e viria estabelecendo o povo judeu um povo que dominaria a terra. Alguns estudiosos vão além e dizem, óbvio, que havia o plano de Deus a respeito de Judas, mas alguns, além disso, descrevendo o perfil dos apóstolos, relatam que Judas, aqueles que são provenientes da região de Iscariote, são pessoas que eram revolucionárias, pessoas que embatiam e debatiam contra o Império de Roma. Daí até porque a decepção de Judas, muitas vezes, por conta de saber que aquele a quem ele achava, que cresceu ouvindo, que viria tirar Jerusalém do Império Romano, que ia tirar Jerusalém dos domínios de Roma, ouve daquele que você acha que seria o grande imperador, dizendo que vai morrer, dizendo que o fim de tudo é morte. Então, foi um baque na vida deles, foi um baque na vida dos discípulos. É interessante, queridos, que eles caminharam 3 anos e meio com Cristo, eles caminharam 3 anos e meio com Jesus, e Jesus falando: olha, meu reino não é aqui, vai chegar a hora, eu vou morrer, eu vou ser crucificado, ao terceiro dia eu vou ressuscitar, vai se cumprir tudo que está escrito aqui. Mas ainda assim, queridos, ainda assim, quando chega o grande finale, quando chega o dia dele, todo mundo se assusta, todo mundo toma aquele baile. É interessante que havia, de certa forma, se formos olhar numa perspectiva sociológica ou sociopolítica,
havia de certa forma uma segurança dos discípulos ao seguirem Jesus, ou a estarem com Jesus, porque havia uma adesão de massa. Então essa adesão de massa, ela legitimava, ou melhor, impedia que eventualmente um poder político entrasse em embate contra Jesus. Nós bem sabemos que Jesus ele não veio para revogar a lei, mas veio para cumpri-la, mas ainda assim o Sinédrio havia imposto religiosidades quase que pagãs, e isso cada vez mais distanciado da essência da palavra de Deus. E Jesus vem exatamente mostrando que não era daquela forma, que a palavra, a lei não era daquela forma que estava sendo aplicada. Isso gera um confronto político muito sério. Então, quando eles têm aquele primeiro feeling, aquela primeira oportunidade para aprender de Jesus, assim eles o fazem, e a multidão que antes estava a favor se volta contra, exatamente por um contexto de perspectiva sociológica. Isso gera um grande mal-estar nos apóstolos. Por quê? Porque se de um lado você estava seguro, sabendo que a massa da multidão legitimava tudo que você estava fazendo, agora exatamente essa massa legitimadora está contra. Então, eles se deparam com uma situação terrível. Aquele que a gente achava que viria derrubar o Império de Roma não está mais conosco, morreu. A multidão que antes nos apoiava por conta dos milagres, etc., não está mais nos apoiando, inclusive foi a primeira a falar para crucificar. Sobrou quem? Deu muito, sobrou só a gente. Vamos todo mundo ficar trancado aqui que o bicho vai pegar, Essa é a realidade daqueles que estavam ali reunidos. Só que dois deles, diante dessa realidade, resolvem dar linha na frente, caminhar para um lugar de incerteza. Então, ao longo dessa leitura, nós podemos perceber alguns pontos. O primeiro deles, aqueles discípulos, eles iam conversando ao longo do caminho sobre todos os acontecimentos. Tenta colocar de forma. Eles estavam voltando, eles estavam indo para Emaús e já tocando uns com os outros, talvez até de forma áspera, sobre tudo que estava acontecendo. Talvez até falando, gente, eles não estão percebendo que se eles ficarem lá, eles vão morrer. Eles estavam dialogando uns com os outros. E enquanto eles discutiam, enquanto eles dialogavam, Jesus se aproxima e começa a caminhar com eles. Só que eles estavam tão atentos a todo o contexto, a toda aquela realidade que eles estavam vivendo, eles não percebem que o assunto é aquela velha história, Acabou, para o assunto chegou. Eles não percebem que o assunto estava do lado deles. Então Jesus, caminhando ao lado deles, vem que assim, gente, eles não estão se mancando. A palavra de Deus diz que os olhos deles estavam como que cegos, como que tapados. De alguma forma podemos acreditar então que estavam fechados a uma pela obscuridade do seu conhecimento, ou a duas por conta das situações que circundavam toda aquela realidade deles. Então Jesus decide dar um passo adiante deles e faz uma pergunta sobre o que eles estavam conversando. O que vocês estão conversando? E Cleopas, meio que enraivecido, vira para Jesus e dá uma resposta áspera. Mas que história é essa, rapaz? Quase que chama Jesus de alienado, Se é alienado, você não está percebendo o que está acontecendo, tudo que se passou em Jerusalém, tudo que aconteceu com Jesus, você não percebeu. É interessante aí, nós temos a primeira característica daqueles dois discípulos. Os dois discípulos, eles criam que Jesus se livraria de Jerusalém do Império de Roma. Aqueles dois discípulos viveram e vivenciaram todos os acontecimentos com Jesus. Eles sabiam que Jesus era profeta, ou melhor, eles acreditavam que Jesus era profeta.
Eles viram os milagres que Jesus fez. Eles estavam ali ao longo da caminhada de Jesus, ao longo do ministério de Jesus. Só que, queridos, ainda assim, Jesus não passava de um profeta para aqueles dois. Eles estão caminhando. Jesus pergunta para eles: o que é que vocês estão conversando aí? Elbas dá uma chamada de Jesus. Ele fala assim: vem cá. Nós achávamos que ele viria. Que ele viria. Ora, nós esperávamos, versículo 21, que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Se você voltar um pouquinho antes, você vai ver. Uma característica, versículo 17. E eles, logo depois da pergunta de Jesus, e eles pararam em entristecidos. Então, para aqueles dois discípulos, queridos, mesmo enxergando tudo que Jesus havia feito, mesmo estando ali, lado a lado com Jesus, testemunhando os feitos de Jesus, aqueles dois discípulos não tinham a convicção em si de que aquele que estava ao lado deles ali naquele momento era o Messias, o Filho de Deus, aquele sobre o qual a igreja foi fundamentada, aquele sobre o qual a igreja foi alicerçada, aquele que é tido como o verbo que se fez carne, aquele que é tido como o princípio de todas as coisas, mas também o fim de todas elas, aquele que a Bíblia nos diz que é o alfa, mas também é o ômega, aquele que estava ali do lado. Mas eles estavam mais preocupados, queridos, com tudo que estava à volta. Não estavam atentos que Jesus estava do lado deles. A incerteza dos discípulos serve então como um adubo para a sua incredulidade, mesmo diante dos testemunhos de Pedro, de Maria Madalena, de Joana, mulher de Cusa. Os dois discípulos não exercitaram a sua fé, crendo na profecia e na afirmação de Jesus, de que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Após a explanação então de Jesus sobre o cumprimento da promessa de salvação, os discípulos pedem para que Jesus permanecesse, pois já era tarde do dia e o dia estava findando. Ao entrarem e sentarem à mesa com Jesus, após abençoar o pão, a palavra de Deus nos diz que, repetindo a comunhão da ceia, foi o momento então onde os discípulos tiveram seus olhos abertos e perceberam que aquele que estava à mesa com eles era o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, aquele que não estava mais no túmulo, mas estava ali na frente deles, com o corpo ressurreto, vivo, ali na presença, não havia dúvidas. Queridos, então, diante disso, como essa narrativa que brevemente nós vimos aqui se aplica nos dias de hoje, se aplica na nossa vida, podemos perceber que esses dois discípulos, eles são a caracterização exatamente de pessoas que estão na igreja, de pessoas que estão na comunhão dos santos, de pessoas que estão reunidas, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo do Cristo ressurreto, ouvindo que Ele vive, como aquelas duas mulheres anunciaram, como Pedro anunciou, estão reunidos, mas ainda assim tem a sua atenção voltada não para o Cristo ressurreto, mas para tudo aquilo que está acontecendo no entorno deles. E como de alguma forma Satanás pega a decepção daqueles dois a respeito do conceito que eles tinham acerca de Jesus, Satanás pega essa decepção e usa como forma para tirá-los da comunhão.
Queridos, hoje não é pegar pessoas e simplesmente tirá-las da igreja. A maior artimanha que o inimigo usa não é pegar pessoas e simplesmente afastá-las da igreja. É pegar pessoas, machucar o coração delas de tal forma que elas ficam no lugar de vida sem vida. É pegar pessoas que muitas vezes têm a sua atenção voltada para tudo aquilo que está acontecendo, que tem a sua atenção voltada não para a palavra de Deus, não para o Jesus ressurreto, o Cristo vivo, Filho de Deus, mas tem a sua atenção voltada para homens, para aquilo que está acontecendo em volta, para aquilo que de alguma forma está sendo movimentado. Então o inimigo, ele se apropria dessa decepção como forma de tirar pessoas da comunhão dos irmãos, da presença de Deus. É por isso que hoje o número de crentes que apostataram na fé cresce assustadoramente. É por isso que hoje nós enxergamos igrejas históricas, igrejas que marcaram épocas, com as suas portas trancafiadas. Já falei que são as dead churches. Sabe por quê, queridos? Porque o foco nunca foi a palavra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, por experiência própria. Se você procura uma igreja, se você procura um lugar em que não haja defeitos, em que não haja erros, em que não haja mentira, queridos, esse lugar não é o lugar onde há seres humanos. Porque aonde houver seres humanos, pode ter certeza que vai ter erro. Sérgio, o que você está querendo dizer com isso? Querendo dizer que, se muito embora a igreja ela é fundamentada em Cristo, e nós temos essa certeza, quando Jesus, lá em Cesareia de Filipe, próximo ao Monte Hermon, na nascente do Rio Jordão, ele vira para Pedro e pergunta o que Pedro achava a respeito dele. Pedro, sendo usado pelo Espírito, traz uma afirmação categórica que foi a base da igreja. Ele vira para Jesus e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que Jesus responde a Pedro? Sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Primeira afirmação de Jesus: a igreja, ela é edificada em Cristo. Aquilo que lá em 1 Pedro diz, a pedra angular, rejeitada pelos homens. Segunda afirmação de Jesus: sobre ela, igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Duas afirmações. Queridos, a igreja, se ela é sim fundamentada em Cristo, ela é administrada por homens. Nós podemos perceber na história da igreja, lá nos primórdios, aquilo que outrora havia sido formada por uma grande quantidade de pessoas. Logo após Jesus ser assunto aos céus, nós já temos uma redução drástica. Lá em Atos 2 nós temos apenas 120 reunidos, menor do que tem aqui hoje. Logo depois, quando o Pentecoste acontece, quando o Espírito é derramado sobre a igreja, sobre aqueles 120, eles começam a falar em línguas. A pregação de Pedro, sendo usado pelo Espírito, traz 3.000. De 120 para 3.000. Você imagina num sábado 120, no outro sábado 3.120 pessoas reunidas. Logo depois, na semana seguinte, Pedro vai ao templo, se depara com um coxo, há uma cura ali, há a pregação da palavra e mais 2.000. Você imagina
Num sábado 120, no outro sábado 3.120, no outro 5.120 pessoas. Queridos, vai dar problema. Vai dar problema porque a igreja é administrada por homens. Tanto que na história da igreja, se você for reparar, logo depois de todos esses acontecimentos, nós já temos um grande embate entre as viúvas, né? Ou melhor, sobre cestas básicas. Lá em Atos você pode conferir isso. Já um embate sobre cestas básicas. As mulheres gregas, elas achavam que as cestas das mulheres judias eram melhores. E aí foi necessário que se formasse um concílio para poder deliberar sobre cestas. Logo depois nós temos um embate sobre a necessidade ou não de circuncidar os gentios que estavam chegando ao Evangelho. Ou seja, já nos primórdios da igreja nós enxergamos problemas acontecendo, queridos. Só que a realidade hoje, a realidade do nosso tempo, é que muita gente entra pelas portas da igreja achando que vai encontrar santo nos bancos. Acha que vai entrar pelas portas e encontrar um pregador com um corpo glorificado, tal qual o de Jesus, que sobre a sua boca sai uma espada de 2 gumes. Deixa eu te falar uma coisa. O meu erro é igual ao teu, cara. Se duvidar, o meu ainda é pior. É interessante que eu ouvi essa semana de um pregador uma mensagem muito interessante que ele falou o seguinte: se há um lugar em que apenas uma pessoa dita todas as regras, esse lugar ou essa organização de pessoas certamente é uma seita, não é cristianismo. Tanto que Jesus, quando deixa os seus discípulos e orienta-os à formação da igreja, ele não deixa ele não pega Pedro e fala: Pedro, a partir de hoje você será o grande líder que organizará a minha igreja. Ele deixa 11. Dando a entender, queridos, que igreja é formada por isso daqui. Que igreja não é um que vira aqui e fala todas as coisas como ser supremo. Igreja, muitas vezes nós vamos caminhar em direção ao acerto, mas também muitas vezes nós vamos errar. Só que o problema é que as pessoas têm uma falsa ilusão sobre o que é a igreja. E aí o que nós enxergamos no nosso dia a dia, queridos, são pessoas que chegam com uma determinada expectativa de encontrar 1001 acertos. E aí quando começam a enxergar que eu sou carne, que a Jéssica é carne, que o Rafael é carne, que nós erramos. Elas pegam essa expectativa e simplesmente se decepcionam. Mas eu não sabia que era assim. Eu não sabia. Não, mas eu cheguei aqui achando que, queridos, somos humanos, somos falhos e somos pecadores. Alguém aqui não é pecador? Brincadeiras à parte, o assunto é sério. Só que o problema disso tudo, queridos, é que essas pessoas que se decepcionam com a realidade do Evangelho, assim como aqueles 2 discípulos que esperavam que Jesus livraria Jerusalém do Império Romano, que esperava que Jesus fosse o grande rei que governaria a terra, que o povo judeu dominaria todo o planeta. Eles pegam essa expectativa e começam a olhar para a realidade, não olhando para Jesus, o Messias ressurreto, mas olhando para os problemas que haviam acontecido. E é nesse momento que o inimigo ele vem, pega todas as nossas decepções, nos bota quase que numa moenda de carne e vai passando várias vezes até o momento em que a gente não aguenta mais e ri para fora.
Só que o que mais me maravilha, já estou terminando. Vou pular muita coisa aqui. O que mais me maravilha, queridos, é que nós precisamos voltar a compreender o que é a igreja. Hoje o meu apelo a vocês é que, assim como eu diariamente tenho pedido em Deus para que Ele me mostre, que Ele me ensine, para que o Santo Espírito de Deus me oriente a respeito do que é a igreja, é saber que a igreja de Deus, ela permanece, mesmo enfrentando lutas, mesmo enfrentando problemas, mesmo com uma negociata de fé por aí, ainda assim, a igreja de Deus permanece fiel. A igreja de Deus permanece rígida. A igreja de Deus permanece de pé. Porque ela não está fundamentada nos homens que são falhos, mas sim em Cristo, que é perfeito, sublime. Esse sim não é. Esse sim é perfeito. Quero falar para você, queridos, que talvez como eu, assim como nosso irmão Daniel falou aqui ao longo do louvor, talvez você tenha entrado aqui afirmando categoricamente que hoje seria a sua última vez que você pisaria na igreja, porque de alguma forma você se decepcionou. Queridos, olha, se eu fosse pontuar tudo que eu já vivi, tudo que eu já passei e passo até hoje, a gente ia ficar aqui, ó, tempos e tempos a fio. Mas, queridos, o nosso alvo, o nosso foco, a nossa mente, a nossa consciência, ela não tem que estar centrada em homens. Ela não tem que estar alicerçada em pessoas, no sentido de olhar os erros e tomar isso como imperativo. Mas temos que sim olhar para pessoas e nos compadecer delas. Temos que sim olhar para o órfão e para a viúva e chorar com eles. Temos que sim olhar para o necessitado e nos compadecermos deles. Temos que sim, igreja não é templo. Ei, deixa eu te falar uma coisa, isso daqui não vai salvar ninguém. A qualidade dos instrumentos não vai te dar um lugar especial no céu. Isso daqui não vai botar comida na mesa de ninguém que está com fome. Precisamos compreender, queridos, que a igreja ela tem um papel. A igreja ela tem uma missão. Tanto que Jesus deixou muito claro quando ele vira e fala: tive fome, não me deste comer. Tive sede, não me deste beber. Estive nu, não. E aí viram para Jesus e falaram assim: vem cá, mas quando você teve fome? Mas quando você teve sede? Quando você estava pelado e nós não te vestimos? Jesus vira e fala o quê? Que não falta gente com fome, queridos. É interessante que muitos apostatam na fé porque se decepcionam com homens, porque se decepcionam com erros humanos, e aí se trancam ou se enfiam numa mesa de bar e pautam a sua vida em críticas à igreja, mas em nenhum momento levantam e vão visitar uma ONG. Em nenhum momento levanta e vai abençoar um necessitado. Em nenhum momento chora a causa da viúva. Em nenhum momento chora a causa do órfão. É aquela velha história. Falar é fácil. Talvez, queridos, você assim como eu, já tem um longo caminho de igreja. Ou talvez você esteja chegando agora.
Se eu pudesse, no final dessa mensagem, te dar uma dica, não olha para o homem, não. Foca em Cristo. Foca na cruz de Cristo. Sabe por quê? Porque a igreja, muitas vezes, é você fazer para alguém que certamente não vai virar para você e te agradecer depois. Igreja, muitas vezes, é você abraçar alguém que por trás está querendo te apunhalar. E é você amar essa pessoa. Igreja é você se compadecer do próximo. Igreja é você sentir a dor do próximo. E aí, fechando, Jesus, gente, a Bíblia é tão intencional que Jesus fecha. Ele pega exatamente essa decepção e essa tristeza daqueles dois discípulos, insere aqueles dois discípulos novamente na comunhão, e a partir daquele momento, aqueles dois discípulos começam a ser propagadores, anunciando que Cristo está vivo. Nós vimos que Jesus não apenas instrui eles a respeito da palavra, Jesus senta à mesa, Jesus parte o pão, Jesus dá graças a Deus pelo pão, a santa comunhão sendo feita, aqueles dois discípulos decepcionados, caídos, amargurados, são novamente inseridos na comunhão do corpo, e aquela transformação faz com que aqueles dois que outrora estavam fugindo para um lugar de incerteza, agora voltam para Jerusalém anunciando que Cristo vive, que Ele é ressurreto, que Ele de fato vive conforme disse a profecia, conforme diz a palavra de Deus. Que assim seja conosco, queridos. Que toda tristeza, que toda amargura, que toda decepção, que tudo aquilo que de alguma forma tenha tomado o seu coração para te desanimar, para te tirar da presença de Deus, para te gerar tristeza, queridos, que no nome de Jesus, pela santa presença do Espírito Santo na tua vida, isso possa te reinserir no corpo e te fazer como um anunciante do Cristo que vive. Amém? Deixa eu te convidar a mudar de posição.